Muito bem, boa tarde, os que estão assistindo ao vivo. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos que vão nos assistir na sequência aqui. É um grande prazer ter a presença de vocês aqui no nosso webinar sobre esses difíceis projetos de lei que acabaram redundando em um, aprovado no Senado recentemente, sobre desinformação. Então, eu queria iniciar cumprimentando a todos, agradecendo a presença de todos, informar que a Comissão de Direito Digital da OAB Seccional São Paulo tem o grande prazer de apresentar esse evento num momento histórico tão importante para o direito, para o Congresso, e dar as boas-vindas ao nosso convidado, Dr. Fabrício da Mota Alves, agradecendo a sua participação, a sua presença, a gentileza de ter aceito esse convite, em nome do nosso presidente, Dr. Caio Augusto, e do nosso vice-presidente, Dr. Ricardo Toledo. Nós agradecemos a sua presença. Eu vou lhe passar a palavra para os cumprimentos iniciais e, na sequência, eu vou ler o longo currículo da nossa estrela, do nosso seminário online de hoje. Dr. Fabrício, por favor, suas considerações iniciais. Obrigado, professor Cido. Bom, obrigado a todos aí pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Agradeço à Comissão de Direito Digital pelo convite, na pessoa do nosso presidente, aí, meu grande e admirado amigo Spencer. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, enfim, é um debate doloroso em vários aspectos, mas necessário também, até porque é preciso que a gente observe também que há um interesse político na regulação desse assunto. O ano é muito propício para isso, não que seja ideal, mas a oportunidade é essa. Então, fico feliz de estar aqui podendo colaborar, sobretudo para os colegas que estão na Câmara dos Deputados. A gente divulgou muito esse evento entre os assessores e consultores da Câmara, justamente para tentar lhes dar uma oportunidade de, num debate bem tranquilo, suave, com uma moderação qualificadíssima como essa, a gente possa também ajudar os colegas que vão lá enfrentar as mesmas pressões que a gente enfrentou lá no Senado. Então, obrigado mais uma vez, boa tarde a todos e vamos em frente. Bom evento a todos. Muito obrigado. Vamos então iniciar explicando como vai ser esse webinar. As perguntas devem ser dirigidas, por favor, na caixinha de Questions and Answers, né? QIA, que vocês vão encontrar na plataforma de vocês. As pessoas que se inscreveram com o nome completo têm direito a certificado de participação, que é expedido pela OAB em até 60 dias. Então, por favor, fiquem atentos, entrem em contato com a organização, a Secretaria das Comissões, que as pessoas que tiverem interesse têm direito, sim, a um certificado de participação. Nosso evento vai ter uma duração de aproximadamente 1 hora, imaginando que a gente vai ter um pouquinho de atraso, 1h15, então vamos até às 18h30. Vamos fazer um bate-papo informal. Obviamente, a presidência da Comissão de Direito Digital, aqui representada por mim, ela está muito preocupada com o projeto, a Advocacia Nacional está muito preocupada com o projeto, e ninguém melhor do que o Dr. Fabrício para nos ajudar a entender como foi o procedimento de construção desse primeiro projeto de lei dentro do Senado. E então, sendo possível, e esse debate tendo espaço para abrir para as perguntas, a gente vai sempre trazer as perguntas de vocês para dentro deste evento, tenham a certeza disso. Perguntas que não possam ser respondidas podem ser feitas diretamente via mensagens diretas, direct messages, DM, através do Instagram. Se quiserem fazer para mim pessoalmente, eu a partir desse momento coloco o meu perfil, o perfil da comissão, e peço para o Dr. Fabrício, se tiver interesse de divulgar a sua rede social, qualquer que seja, por favor, coloque no bate-papo. Então, eu coloquei agora a minha, vou colocar a nossa da OAB, da Comissão de Direito Digital da OAB, e a partir desse momento, então, eu inicio fazendo a leitura do extenso currículo do nosso convidado de hoje. Não vou ler tudo, porque senão 5 minutos de evento ficariam perdidos, então vou ler os principais pontos dele, que é advogado e professor, é sócio do escritório Garcia de Souza Advogados e é coordenador da área de proteção de dados, tecnologia e inovação. Ele é representante do Senado Federal no Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais da Privacidade
que é o órgão que compõe a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Ele é Professional Data Protection Officer, certificado pelo European Center on Privacy and Cybersecurity, da Universidade de Maastricht, na Holanda. Non-Key Expert for Brazil, da Comissão Europeia. Membro da Comissão Especial de Proteção de Dados do Conselho Federal, da OAB. E é coautor dos livros Comentários ao GDPR, LGPD Comentada e Data Protection Officer Encarregado, todos da editora Revista dos Tribunais. Então, com esse extenso currículo, eu passo a palavra para o doutor Fabrício, perguntando como foi que nós, de repente, fomos surpreendidos com um projeto de lei que tem tanto impacto na nossa sociedade e como que ele surgiu, por que foi tão rápido, qual foi a pressa, existe um motivo por trás disso e o que aconteceu lá no Senado para esse projeto sair com essa cara, por favor. Bom, vamos lá. Mais uma vez, agradeço a oportunidade. Esse projeto de lei, na verdade, ele teve uma oportunidade de ser aprovado primeiramente pelo Senado, mas ele não foi concebido pelo Senado Federal. Houve um intuito preliminar de alguns deputados federais, né, encabeçados aí pelo deputado Felipe Rigoni e pela deputada Tabata, de propor essa iniciativa com o intuito de realmente trazer uma regulação sobre esse debate. Esse não é um debate novo, nós sabemos disso, o Brasil já enfrenta isso já há muito tempo. Existem várias tentativas de regular esse assunto de forma muito dispersa, tanto no Senado como na Câmara. A cada ano eleitoral, nós vemos esse debate ressurgir. A legislação eleitoral tem sido afetada e modificada pelo intuito também de buscar combater as fake news. Mas, assim como em qualquer outro país do mundo, o Brasil tem tido dificuldade de avançar com essa temática, e por razões até muito óbvias, né? O assunto é muito delicado, muito subjetivo, muito abstrato. Então, por mais que nós queiramos traduzir em letra de lei todo o assunto, todo o debate, nós não temos a condição de fazer isso sem sacrificar alguns valores, até alguns conceitos. Uma legislação principiológica, ela não tem muito efeito. Nós temos já um problema no Brasil, que é a nossa quase perversão por leis, né? Nós queremos muito legislar, legislamos muito e não damos conta, em boa parte das vezes, pela legislação que nós fazemos. E em alguns momentos, ou quase todos, aí o Spencer está aí para dar um pouquinho do testemunho dele com relação aos aspectos científicos dessa vontade legislativa, né, dessa fúria legislativa do Estado brasileiro, nós temos o péssimo hábito de legislar mal também. Então, temos problemas de tecnicidade, temos problemas, em alguns casos, até humanos mesmo. Eu fui assessor legislativo, sei muito a dificuldade que é você conciliar os interesses todos numa legislação de fundo técnico. E sabemos que nem sempre a gente consegue efetivamente fazer o melhor. A política eu acho essa frase sensacional, ela é a arte do possível, né? Então, isso significa alguns sacrifícios científicos, sacrifícios técnicos, e agora estamos aí diante de uma possibilidade de sacrificar outros valores também. Então, o assunto foi introduzido pela Câmara dos Deputados, foi apresentado um projeto de lei 2 vezes, na verdade, pelo deputado Felipe Rigoni e pela deputada Tabata Amaral, e esse projeto, inclusive, eu fui ouvido inicialmente com relação à segunda versão desse projeto, dei algumas opiniões sobre ele, tratei de alguns aspectos mais técnicos, alguns aspectos também de técnica legislativa, que era a minha contribuição maior. Havia outros especialistas também opinando. Claro que muitas críticas em torno do assunto, mas numa versão preliminar houve, claro, uma boa intenção de se tentar usar até a experiência internacional. Um dos pontos que nós vamos falar daqui a pouco, também o Spencer vai introduzir possivelmente essa questão, até aquela limitação da aplicabilidade material da lei, né, quando ela define que são provedores de aplicação com menos de 2 milhões de usuários. Até aquele ponto veio também de uma influência internacional, se não me engano, a Alemanha propôs alguma coisa nesse sentido,
E aí nós chegamos ao ponto de também traduzir isso para cá. Claro que tudo que está colocado, de alguma maneira, quanto mais a gente reflete, quanto mais a gente se depara com essa questão, a gente percebe que há possíveis críticas a serem feitas, né? E vamos tentar explorar alguns pontos aqui mesmo para ajudar nesse debate. Mas o fato é que o projeto ganhou um corpo muito grande em termos de vontade. Nós sabemos que os nossos parlamentares, o brasileiro, digamos assim, de uma forma geral, utiliza massivamente serviços digitais. O Brasil é um dos maiores consumidores de serviço digital do mundo, mas, paradoxalmente, também somos um dos países que menos reflete sobre o consumo desses serviços digitais. Nós não temos uma reflexão adequada, nós não temos uma noção de responsabilidade muito adequada, e isso se traduz em vários problemas. Estamos aqui falando de fake news, mas podemos falar de pedofilia, podemos falar de vingança pornográfica, podemos falar de um conjunto de práticas aí, muitas delas criminosas, que são cometidas através da internet, e tem um elemento também dessa falta de visão sobre a responsabilidade, aquela história, aquele lugar comum, né? A internet é terra sem lei, aquilo vigora até hoje na mente de muita gente. Então, os deputados e os senadores realmente já bastante exauridos nessa luta, porque ainda tem um outro aspecto, que inclusive eu tentei pontuar muito isso no Senado. Não adianta criar uma legislação e jogar a solução dessa legislação para o judiciário. O judiciário não contribui nesse debate. Qualquer um de nós aqui que tenha tido oportunidade de advogar para alguém ou de ser vítima de uma prática criminosa, eventualmente, através da internet, sabe que a solução judicial não é exatamente uma solução. Ela demora, ela é lenta, em muitos casos ela é injusta pelo aspecto moral, e isso acaba gerando um ambiente de impunidade. É muito difícil processar alguém em função de crime cibernético. O Spencer tem para falar sobre as questões processuais, que são um desafio monstruoso também pela frente. Então, houve muita intenção de tentar jogar muita coisa para o judiciário, e, de novo, não resolve, porque, no fundo, nós temos problemas muito mais graves do que isso, em vários aspectos, e que também estão esbarrando nessa judicialização excessiva. Agora, até pouco tempo atrás, o debate sobre Lava Jato envolvia um debate sobre eficiência do sistema judicial. E nós não superamos esse problema. Então, estamos aqui agora trazendo mais problema para o judiciário resolver, sendo que não resolvemos o nosso passivo funcional, né, institucional. Então, eu honestamente não sei se os juízes foram ouvidos em todo esse debate. Eu vi uma nota técnica do Ministério Público Federal muito pesada, muito crítica a esse projeto, mas eu não me recordo de ter visto nenhuma manifestação do judiciário, do juiz, das associações de classe, dos magistrados. Então, enfim, o debate ganhou corpo em termos políticos, em função da dinâmica do funcionamento dos gabinetes dos autores. Isso acabou sendo apresentado também no Senado, né? Foram apresentados 2 projetos de lei de igual teor, e o senador Alessandro Vieira foi quem capitaneou. Enquanto o projeto na Câmara estava em consulta pública, que aliás foi um modelo muito bacana esse que a Câmara implementou, de consulta pública prévia, né, ou efetiva sobre o projeto, né, as pessoas vão lá, participam, tem até um nome, acho que é o Wikilegis, muito interessante o sistema. As pessoas vão lá no projeto de lei, ponto a ponto, e vão colocando as suas opiniões sobre o texto, e depois disso é condensado, né, compilado, e é levado ao relator e aos autores. Enquanto estava em consulta pública, o projeto do Senado acabou avançando. E o relator, essa é uma questão também muito importante para a gente definir, no jogo político, todos os atores têm um peso muito grande, né? Então, os colegas que estão assistindo, que são assessores, já sabem muito bem como isso funciona. Quem trabalha com o poder público sabe como isso funciona, mas muitas vezes o resto da sociedade não consegue ter essa percepção. E, no fundo, a escolha do relator, ela é tão ou mais importante do que até mesmo a significância do autor do projeto. Claro que no Senado o autor do projeto tem uma reputação enorme, o senador Alessandro Vieira tem uma história muito vinculada a essa discussão lá no seu estado, e
o relator do projeto no Senado foi ninguém menos do que o senador Ângelo Coronel, que é presidente da CPMI de fake news no Senado. Então, isso tudo foi muito emblemático, isso tudo foi muito significativo. E o senador Ângelo Coronel, ele realmente, já em função da experiência dele na CPMI, ele ganhou muita familiaridade com o assunto, né? Então, tem uma assessoria que lhe presta um excelente serviço, conta com a consultoria do Senado e, efetivamente, tomou suas decisões, né, de querer levar esse assunto à frente. E, realmente, com muita coragem, diga-se de passagem, porque um ponto muito interessante é que as críticas não foram poucas, foram brutais, inclusive, e ele, posso até dizer que foi massacrado publicamente em função desse projeto, mas segurou bem a pressão, demonstrou muita convicção, muita vontade, e apesar de todas as críticas que ainda restam no projeto, ele evoluiu muito. Foram apresentadas várias versões desse texto, e não somente pelo relator. O relator, se eu não me engano, apresentou 3 relatórios. Veja, o projeto foi apresentado em maio, né? Estamos agora em final de junho que ele foi aprovado. Então, uma tramitação muito rápida. É bom que se diga que o Senado e a Câmara estão funcionando num sistema de deliberação remota, né, virtualmente, mas com uma regrinha básica, que é uma vinculação dos temas à temática de pandemia. E aí você pode perguntar, mas o que fake news tem a ver com coronavírus? Foi uma pergunta que eu mesmo formulei para o senador e a resposta foi muito emblemática. Eu falei, veja, tem tudo a ver, porque está havendo muita fake news em função da pandemia, né? Então, esse foi o gancho que deu a regimentalidade para o projeto continuar tramitando. Então, enfim, o projeto tramitou, avançou bastante, foram apresentados várias versões, vários textos, vários senadores propuseram substitutivos à matéria. Isso também é muito significativo, porque quando a matéria não é tão polêmica, você tem mais emendas pontuais do que substitutivos, mas esse projeto recebeu vários substitutivos, ou seja, a intenção era de modificar todo o texto. Fizemos também um substitutivo para auxiliar o líder do governo, o senador Eduardo Gomes, que contou com a ajuda do nosso mestre, o Spencer Sido. Muito obrigado, inclusive, em nome do senador, por toda a sua contribuição nesse debate. O texto que nós propusemos para o senador Eduardo Gomes foi um texto mais suave dentre todos. Realmente um texto com uma intervenção mínima do Estado na atividade privada, tanto do cidadão como das plataformas, com uma tecnicidade, inclusive penal, apesar de que os crimes foram todos tirados da lei, né? Mas é uma tecnicidade penal própria da genialidade do nosso moderador, aí, nosso presidente da comissão, e, claro, um texto com uma visão realmente de privilegiar a educação. Um dos pontos, né, que a gente bateu muito durante essa tramitação é que fake news é algo que precisa de um engajamento político, sim, mas em políticas públicas educativas, políticas públicas que promovam aquilo que nós colocamos no texto, a alfabetização digital. Eu sou um cidadão, sou um profissional, sou pai de família. Eu, de vez em quando, propago uma fake news sem querer. Eu realmente, em algumas ocasiões, já me peguei nessa situação. Descubro rapidamente, porque eu tenho amigos muito bons em acusar, então eles rapidamente acusam a fake news, mas todos nós estamos sujeitos a isso, em vários aspectos. O conceito de fake news é um conceito muito subjetivo, né? Você pode ter um fato verdadeiro repassado num contexto equivocado, e isso acaba gerando uma fake news. Então, você pode ter vários elementos que estão relacionados aí inclusive até a própria discussão sobre desinformação e má informação também. Isso tudo faz parte desse debate. Então, o Senado abraçou essa questão. O senador Ângelo Coronel, por mais que tenha sido profundamente criticado, é de se reconhecer que ele, claro, ele tinha um núcleo político de decisão, ele tinha uma vontade de estabelecer algum grau de regulação, isso faz parte do processo legislativo, mas ele realmente ouviu muitos senadores,
e o relatório dele evoluiu profundamente. Da primeira versão, inclusive da versão que foi apresentada pelo senador Alessandro Vieira, até a versão que foi aprovada, quem tiver curiosidade de fazer um comparativo vai observar que houve evoluções sensíveis, de forma que espremeram bastante esse projeto até o ponto de sangrar. Então, quando sangrou, parou. E aí o que passou foi exatamente o núcleo ali de vontade. E outra coisa que eu também recomendo para os colegas assessores e demais interessados na temática que vão acompanhar o debate na Câmara dos Deputados é que assistam às sessões do Senado, porque as sessões do Senado elas dão um indicativo muito interessante da mudança comportamental e decisória dos próprios políticos ao longo do processo. Então, você tinha políticos que eram contra o projeto e acabaram defendendo as últimas versões do projeto. E é interessante fazer esse mapeamento, né? Inclusive vinculando aí a questão de partido político, porque, afinal de contas, é um assunto que também traz muito interesse político partidário. Então, houve esse debate profundamente, muitas sugestões que nós fizemos foram acatadas. Claro, a emenda que nós propusemos não foi acatada em sua íntegra, mas foi acatada em algum grau, em alguns elementos. Faz parte, né? Também não dá para se ganhar todas. Mas o fato é que tudo que foi discutido no Senado, em algum grau, pode ser rediscutido, talvez deva ser rediscutido na Câmara. Enfim, o processo no Senado foi esse. Agora, na Câmara, eu não sei honestamente como é que será. A Câmara tem uma dificuldade própria, que essa numerosidade de parlamentares, isso traz um desafio adicional para a conciliação, para a composição. No Senado, a composição houve uma evolução do projeto, e veja que não foi aprovado com uma margem muito segura. É o que eu ia falar. É muito foi pequeno. Aprovado com uma margem apertada. E eu fico até pensando, Spencer, num eventual veto, porque o presidente da República já se manifestou. Já, é verdade. Que alguma coisa vai vetar o projeto no todo ou em parte. E aí a derrubada do veto não parece que vai ser fácil, caso os parlamentares queiram derrubar. Então, pela expressiva disputa de voto a voto que houve no Senado. Vamos ver na Câmara como é que foi, mas no Senado não foi simples não, tá? Mas enfim, é isso. Eu acho que em termos gerais, procedimento, sim. O processo foi basicamente esse, e agora talvez a gente possa agora falar um pouco sobre as broncas do projeto. Eu vou só fazer alguma intervenção interessante aqui, coisas importantes e que são estranhas no nosso legislativo. Existe, você mesmo falava, professor, que existe uma obsessão por composição e criação legislativa, né, por parte do nosso Congresso. Eu concordo plenamente, né? Se a gente comparar, fizer uma cronologia das legislações do direito digital, não só há uma obsessão por criação legislativa, como essa obsessão ela desrespeita completamente a lógica dogmática do direito, por exemplo, do direito em geral, teoria geral do direito. Em 2012, você tem uma legislação penal, que é a Lei Carolina Dickmann, né, a 12737, 12735, e você vai ter, depois de 2 anos, o surgimento de um marco de internet, que seria Marco Civil, lá, a 12965. Então, o legislador, ele tanto tem a vontade de compor legislações, vamos dizer assim, de momento e de moda, que surgem legislações penais antes da composição constitucional e civil básica, né? Coisas assustadoras. Isso se repetiu nessa questão de fake news e pandemia, pelo menos em 3 estados, né? O Mato Grosso, o Pará e a Bahia, legislaram estadualmente, leis estaduais, criminalizando fake news, desinformação relacionada com pandemia. Quer dizer, um desrespeito constitucional, um desrespeito básico de Constituição Federal que até impressiona. Como que comissões de Constituição e Justiça permitem, por exemplo, que estados da federação criem, à revelia do artigo 22 da Constituição, criem legislações penais. Então, há uma estranha forma de se construir legislações no país. Ainda nesse sentido, e a gente vai falar, obviamente, especificamente da lei, o que a gente percebe é uma péssima construção legislativa. Pelo menos na área do direito digital, a forma como a legislação é escrita, e nós vamos falar especificamente dessa, é ruim demais. Parece que a pessoa que escreve a nossa legislação digital não vive a realidade informática. Então a gente vai falar alguma coisa das expressões desse projeto de lei que não tem serventia alguma. Aliás, existe um artigo específico que ele foi escrito de uma forma tão ruim
que ou a legislação serve para censura total ou ela não serve para censura nenhuma. Porque as certas expressões que são colocadas nas legislações nossas, elas são totalmente desconexas com a verdade da prática digital. Também é importante a gente lembrar que, filosoficamente, nós seguimos por uma lógica libertária. Nós seguimos por uma lógica de menos controle estadual. E toda vez que surge uma legislação, como essa surge, que busca maior controle estadual e menor liberdade econômica, o que a gente percebe é que existe um nadar contrafluxo do que o restante dos países que já legislaram sobre a área fazem. E o Brasil tem o hábito de ir atrás de legislações norte-americanas, né? Partindo-se do pressuposto que o direito digital e as redes sociais e as principais, em tese, os principais serviços de mensagem instantâneas vêm dos Estados Unidos, o Brasil vai estudar a legislação norte-americana para compor a sua lógica legislativa, o que é um verdadeiro absurdo, né? O raciocínio o filosófico e dogmático da legislação norte-americana é extremamente diverso do nosso. Tanto que a questão de cerceamento de expressão é uma questão que o Estado não interfere, você entrega na mão do particular, no caso das empresas em si. Pouca gente fala, mas talvez o Brasil seja um dos países que na academia mais vai atrás de legislações europeias para falar sobre certos temas. Então vai olhar como a Alemanha fala, vai olhar como a Itália fala, a França fala, às vezes até Portugal. Mas esse projeto de lei, estranhamente, ele segue uma lógica norte-americana em algumas partes e segue uma lógica que eu não consegui entender de qual origem que é. Porque a legislação alemã sobre o tema, ela é de junho de 2017. Pouco se falou sobre essa legislação. E é uma legislação que entrega, basicamente, o poder de retirada da desinformação prejudicial às empresas particulares. Aquilo que a gente colocou no nosso projeto de lei, que seriam lá os reguladores independentes de fatos. E é entregue dessa forma lá. Quando o fato é muito complexo, quando o fato é pouco complexo, 24 horas para retirar do ar. Quando o fato é muito complexo, 7 dias para retirar do ar. Mas existe uma pequena participação do Estado nesse sentido. Porque parte-se do pressuposto, e aí nós estamos falando um pouco mais de dogmática de direito digital, de direito informático, essa que o senhor apresentou, que é a ideia de que a educação digital seria mais importante do que a repressão estatal. E isso a gente trata há muito tempo nos nossos estudos, a gente chama isso de vitimodogmática, né? O papel da vítima na sua própria vitimização. Não é só no direito penal, é em todo tipo de ilícito cometido na rede. E eu brinco assim, quando a gente fala na nossa comissão, sobre desinformação, eu brinco assim, de quem que é a culpa da desinformação? É da pessoa que recebe a desinformação. É da nossa falta de cultura, digo do povo em geral, é da nossa falta de cultura de receber informações de forma crítica. E esse talvez seria o grande ponto que o Estado deveria intervir, como o doutor falou ali há pouco tempo. Não um controle em si, mas sim ensinar a pessoa a receber as informações de uma forma mais adequada. Mas então, continuando num raciocínio aí um pouco mais comparativo, a França também legislou sobre o tema. Só que ela legislou exclusivamente na questão criminal. Ela é muito vanguardista em questões de direito digital, direito informático, como, por exemplo, o direito de esquecimento, foi o primeiro país que colocou legislação sobre isso. E quando chegou na questão de desinformação prejudicial, foi só para o direito penal e mais nada. Então, com esses inícios, eu queria então começar fazendo algumas perguntas que me parecem ser interessantes para a gente trazer aqui no nosso debate. A primeira pergunta que eu lhe faço, ela advém de uma pergunta que me fizeram hoje numa emissora de televisão. Como é que é possível uma legislação colocar em seu artigo 2º que ela vai considerar princípios e garantias previstos na Lei Geral de Proteção de Dados, sendo que a Lei Geral de Proteção de Dados não está em vigor? Como que o senhor encara uma legislação que se baseia em uma outra legislação que não está em vigor? Esse é um ponto muito interessante, porque nós estamos aí num debate para saber quando que a Lei Geral de Proteção de Dados vai, enfim, entrar em vigor. E realmente é uma dificuldade sobre o aspecto
jurídico temporal, né? A temporalidade das normas aí é um dos maiores desafios que a gente tem no direito. Isso, de fato, é um problema se a lei entrar em vigor antes da Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Eu concordo com a pergunta. A pergunta, na verdade, já contém uma crítica subjacente de quem formulou. Eu acho essa muito, muito inteligente da minha parte, porque, de fato, o momento em que essa lei vai considerar é somente quando houver a própria dualidade aí de vigência das normas. Não tem por onde correr em relação a isso. A parte da lei geral, hoje, se você for pegar pelo aspecto da tecnicidade mesmo, hoje o que está em vigor na Lei Geral de Proteção de Dados? Somente os artigos que dizem respeito à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ou seja, são artigos que não trazem muita resposta, mas podem trazer. Eu acabei de pensar nisso agora, Cido, porque, veja bem, olha que situação curiosa. O ministro Fachin, quando ele proferiu o voto dele no julgamento das ações constitucionais sobre o bloqueio de aplicativos, ele meio que colocou de uma forma bem curiosa, e eu até não concordei com a visão dele, mas ele sugeriu ali no voto dele de que algumas sanções do artigo 12 lá do Marco Civil da Internet, especialmente as sanções que fazem referência a tratamento de dados pessoais, elas têm que serem aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, veja só, pensando agora nisso, eu confesso que eu nem tinha feito essa reflexão antes, mas se esse voto dele inaugura uma tendência interpretativa sobre essa questão, ou seja, será a Autoridade Nacional de Proteção de Dados o órgão administrativo de fiscalização que vai aplicar as sanções do Marco Civil da Internet em relação à proteção de dados, não seria de todo absurdo, já que a lei também faz uma vinculação expressa aqui ao próprio Marco Civil da Internet, que você tenha uma outra autoridade. E aí a gente remete essa questão mais um pouquinho abaixo, quando a lei fala das sanções. E é curioso observar que a própria lei tirou a aplicabilidade das sanções pelo judiciário, né? Ela removeu essa questão e deixou ali no artigo 31. E criou um mini regime de penalidades, dizendo apenas que serão aplicadas por autoridade administrativa, sem identificar qual é essa autoridade efetivamente. Então, temos um probleminha ali para resolver. Isso pode levar a algum questionamento, ou seja, se a autoridade, como a parte da Lei Geral de Proteção de Dados está em vigor, é da autoridade, e se ela for criada mês que vem, por exemplo, então nós já temos, então, a autoridade que vai regular o tratamento de dados pessoais no âmbito de fake news. Então, já está criada a autoridade, né? A ANPD será essa autoridade, independentemente de você ter conselho de transparência, enfim, até porque nem tem poder de polícia esse conselho, mas você vai ter um órgão poder de polícia, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, isso é um problema, realmente, porque se você observar a convivência das leis, essa é a convivência atual. Porque a medida provisória 959, ela jogou a entrada em vigor dos demais princípios, o que o próprio projeto se referencia, para maio do ano que vem. Então, hoje, esses princípios, eles nada mais são do que inspiração. Você pode se inspirar numa lei? Pode, claro que você pode. Eu até, uma das questões que eu bato muito com alguns colegas é que alguns princípios que a LGPD apresenta são princípios legais, não são princípios constitucionais, são princípios de uma lei que não está em vigor. Então, você não pode virar para uma empresa e dizer que ela está violando princípios da LGPD que não estão em vigor. Porque há consequências quando você afirma isso, consequências punitivas, inclusive. Então, não seria uma forma correta de fazer essa interpretação. Mas, bom, enfim, como nada é simples, o Supremo já mudou um pouco essa visão. O Supremo entendeu a existência de um direito constitucional à autodeterminação informativa. E, ao definir esse novo direito, que não está expresso na Constituição, mas que foi construído a partir de uma visão no Supremo em função do controle de constitucionalidade que ele exerce, agora nós temos princípios da LGPD que se tornaram princípios constitucionais. Então, você tem proporcionalidade, adequação, você tem segurança. São princípios que eram legais, agora estão constitucionalizados.
Isso muda de novo todo o debate. Na verdade, com essa visão, inclusive, com esse acórdão no julgamento da cautelar da ADI 6387, se não me engano, nós temos um problema. Pouco importa você referenciar os princípios da LGPD em função do que o Supremo já definiu sobre a autodeterminação informativa. Acaba que uma coisa vai se suplantar a outra. Mas, na prática, temos problemas, sim, relacionados a isso. E, de novo, quando a lei faz uma referência tão expressa como essa e não define exatamente quais princípios, a gente tem que observar que a LGPD tem vários princípios. Não são apenas os princípios de minimização dos dados. Tem outros princípios ali, princípio da finalidade, que também você vai ter que trazer para essa questão aqui. Você tem princípio da adequação, que aí você entra na discussão sobre a minimização de dados. Tem princípio da responsabilidade, da prestação de contas. Você tem outros princípios que estão ali na legislação e que não poderiam ser aplicados tão diretamente. Então, é um problema, eu concordo com a pessoa que questionou, a gente sabe que a pergunta dela já tem uma resposta embutida, mas o fundo, no fundo, é que houve esse intuito, como outras leis também fazem essa referência, sem muita reflexão. A própria medida provisória do IBGE, né, que provocou a jurisdição constitucional do Supremo nesse aspecto, também fez referência expressa à LGPD e até piores, porque eu lembro que a medida provisória 954, ela fazia referência ao relatório de impacto de proteção de dados. Quer dizer, era um aspecto pontual, era uma obrigação específica que dependia mesmo de regulamentação. É até mais grave do que isso, viu, Spencer? Porque lá na medida provisória 954, o relatório de impacto depende de regulamentação. Então, a norma nem vai ter eficácia plena quando a lei entrar em vigor. Vai depender da autoridade ser constituída e dela regulamentar. Então, era mais grave ainda. E daí, a medida provisória foi suspensa, seus efeitos, mas ela está na Câmara correndo ainda aí. Se não consertar e virar lei, se é que vai chegar a esse ponto, né? Se o Supremo rever a sua decisão ou se for cassado pelo Pleno depois essa liminar, em função da improcedência dessas ações, então você vai ter um problema mais grave para resolver. Mas realmente é um problema. Olha só, você comentou agora há pouco dos tais 2 milhões de usuários registrados, né, como limitador da aplicação da legislação. Então, a lei apresenta no artigo 1º, parágrafo 1º, essa lei não se aplica aos provedores de redes sociais e serviços de mensageria privada que ofertem serviços ao público brasileiro com menos de 2 milhões de usuários registrados. Veja só que coisa interessante, né? Veja como a gente tenta copiar legislações estrangeiras. A inspiração dessa criação de um marco de quantidade de usuários, ela é muito comum nos Estados Unidos, nas legislações digitais norte-americanas. Existe uma legislação específica, ela está em processo de votação no Congresso americano, que é a Lawful Access to Encrypted Data Act. É a tentativa de criar possibilidades de se quebrar a criptografia. E ali eles falam de número de milhões de usuários. Mas essa legislação norte-americana, ela fala no momento. Então, 2 milhões de usuários registrados no ano de 2016. Para se criar um marco específico, para se entender em que momento você vai considerar essa quantidade de usuários. A nossa legislação não faz isso. Então, a gente pode pensar que esses 2 milhões de usuários, que seriam um marco referencial dessa legislação, eles podem variar livremente. Se você quiser manipular a lógica da quantidade de usuários que você tem de acordo com o tempo, você pode manipular. E essa legislação, então, permite que seja feita uma grande manipulação para que provedores de redes sociais e serviços de mensagem não sejam abarcados pela legislação. Já que o professor pediu para a gente falar um pouco sobre esse número, né, de 2 milhões. Isso me assusta bastante. Você sabe que tem um ponto aí que me ocorreu depois assim, tem muita reflexão que só veio depois. Eu até lamento ao deputado Felipe Rigoni, eu esforcei em fazer as contribuições tanto quanto possível, mas a pressão ali era muito grande, era coisa de 2 dias para opinar sobre as versões iniciais. Mas uma coisa que me ocorreu também, Cido, dentro dessa sua visão de manipulação, é que a redação final, tal como foi aprovada no Senado, ela não define o quantitativo de usuários no Brasil. Então, enfim, ela fala apenas com menos de 2 milhões de usuários registrados. Mas vamos supor que uma aplicação japonesa
chinesa, né? TikTok da vida. O problema é que o brasileiro, ele rapidamente domina todas as aplicações. Então, isso aqui na prática vai acabar virando letra recorrente. Vamos supor que uma aplicação tenha se inaugurado no Brasil, foi recém colocada numa loja de aplicativos, né? Tradicional. E esse aplicativo tem aí 1.990.000 usuários estrangeiros e 10 usuários brasileiros. De novo, a lei não se aplica a ele? Se aplica. Mas qual que é a eficácia dessa aplicabilidade? O impacto brasileiro é nenhum. O impacto é ridículo, é irrisório. Assim, não existe impacto, na verdade. 10 brasileiros. Claro que eu estou colocando uma situação extrema, mas é a dificuldade de se regular esse assunto. É isso que eu quero colocar. É muito complexo regular isso. Por mais que a gente bole parâmetros e estratégias jurídicos e legislativas, nós sempre teremos uma condição adicional de discussão. Um outro ponto que eu não observei em nenhum dos projetos é que ninguém levou um questionamento sobre uma eventual responsabilização das lojas de aplicações. Eu vejo muita regra relacionada aos provedores de aplicação. Mas as lojas, elas têm alguma responsabilidade nisso ou não têm responsabilidade nenhuma, né? Naquele primeiro projeto, eles que tentaram, né? Naquele primeiro, eles tentaram colocar qualquer pessoa que comercializasse. Isso, houve um intuito inicial. É. Mas essa redação final acabou desprezando esse debate. Eu não lembro se isso foi discutido lá no Senado. Acho que foi simplesmente alterado. Mas isso tem também uma discussão profunda, né? Porque a lógica hoje de uma prestação de serviço, de uma comercialização de serviço dessa natureza nessas lojas, é de você validar. Essas lojas têm critérios, naturalmente, elas têm políticas comerciais dos desenvolvedores, mas é validar segundo um critério muito singelo, não há muita complexidade. Tanto é que, se alguém tiver acesso às aplicações disponibilizadas na loja do Google, elas têm um rigor menor do que as da loja da Apple, ou tinham esse rigor, né? Nós temos vários casos, as próprias empresas responsáveis pelas lojas, elas estão constantemente removendo aplicações que violam suas leis. Então, se elas removem, é porque elas colocaram anteriormente, né? Então, você tem muitos problemas em relação a isso. E, de novo, o projeto, quando ele fala em provedores de aplicação, tem uma outra dificuldade também. Provedor de aplicação é um conceito abstrato, um conceito muito amplo. Alguém que desenvolve uma extensão de um navegador, por exemplo, o Chrome mesmo, alguém desenvolve uma extensão do navegador que permita um bate-papo, se torna um serviço de mensageria através de uma plataforma não tradicional. A gente tá acostumado a imaginar que serviço de mensageria é aplicativo, mas não necessariamente. Aplicativo, eu digo, é aquele appzinho de loja, mas pode ser uma extensão, pode ser uma funcionalidade web, pode ser, enfim, você tem N situações. E outra coisa também, no Brasil se usa muito a aplicação da internet, mas quando você vai para os Estados Unidos, qual que é a principal forma de comunicação de mensagens instantâneas que eles usam? São torpedos, né? Os que nós chamamos de torpedos. São as mensagens que trafegam pelo sistema de telecomunicação. Não é a internet lá. Lá é telecomunicação. Então, vamos supor que aqui no Brasil se dificulte novamente, essa lei seja aprovada e isso gere uma dificuldade para os usuários, né, que querem propagar fake news. Eles vão perceber o quê? Bom, já que eu não posso propagar fake news no aplicativo, vou propagar no torpedo. Então, isso vai acabar recuperando os torpedos que estavam quase que abandonados aí pela população. Então tem isso e até também. Nos sites, né, Fabrício? A desinformação que você colocar em um site, esse site popularizar, que não esteja ligado a uma rede social e que não permita que você acesse através de rede social, que é um dos grandes problemas da desinformação eleitoral prejudicial, que já desde o ano de 2016 já tem uma grande quantidade de denúncias, que são os mecanismos, as estratégias de manipulação, de mecanismos de procura de indexadores comuns, eles estão fora da lei, né? Estão fora do escopo da legislação. É verdade. Tem muita coisa fora do escopo da legislação que é tão popular quanto. Quer ver outra? Bate-papo, fórum,
A própria Dark Web, até comunicar. Por exemplo, eu tenho uma nuvem, essa nuvem dentro dela tem um serviço de comunicação instantânea, criptografada, só que é dentro da nuvem, o serviço é de armazenamento, e dentro também oferece um serviço de mensagem. Quer dizer, a gente vai acabar migrando para outros serviços de mensagem. A gente sempre brinca quando fala de o que vai acontecer se bloquearem o WhatsApp. Vai acontecer o que aconteceu com a gente. Você vai baixar o Telegram, você vai baixar o WeChat, você vai usar um outro. Então, a gente simplesmente migra para a próxima tecnologia que não agrida os nossos, que a gente considera os nossos direitos, né? E falando em coisas difíceis de explicar, eu estava olhando aqui, o artigo 5º fala sobre definições, né? O Brasil começou a definir desde uns 15 anos para trás, a gente começou a definir muitas coisas. E aí coisas curiosas, né? Conta identificada é definida como a conta cujo titular tenha sido, abro aspas, plenamente identificado. Lá vem uma expressão para a gente começar a discutir. O que será uma plena identificação, né? Uma expressão que juridicamente não quer dizer nada. Será que vai precisar de toda a documentação civil? E se isso não for verdadeiro, se não precisar de toda a identificação civil, então a conta não seria identificada? E na mesma pegada, e aí essa é mais interessante para o debate, a conta inautêntica, que nós já nos colocamos no início totalmente contra, né, a restrição da conta inautêntica, ela é uma conta que tem um duplo propósito. Ela só existe se ela for criada ou usada, com o propósito de assumir ou simular identidade de terceiros, e 2, para enganar o público. Então tem que ser uma conta criada ou usada com a ideia de assumir ou simular uma identidade de um terceiro e que também tem que enganar o público. Isso é muito estranho, porque se a conta ela passa a ser inautêntica no momento em que ela começa a enganar o público, ou seja, se você só vai identificar que ela é inautêntica no momento em que ela começa a enganar, então não existe uma prevenção de contas inautênticas. Porque da forma como ela foi projetada aqui, para você identificar esse duplo propósito, você precisa esperar ela enganar alguém, para você realmente demonstrar que houve a enganação. E veja que outra coisa interessante. No primeiro propósito, a conta ela tem que ser criada com o propósito de assumir ou simular identidade de terceiros. Se eu criar uma conta com o propósito de assumir ou simular uma identidade de alguém que não existe, esse alguém não é um terceiro. Então, uma conta 100% simulada, se eu colocar lá Mickey Mouse, ela não é considerada uma conta inautêntica e, portanto, mesmo que ela divulgue a desinformação, ela não pode ser considerada uma conta inautêntica. Isso é muito difícil, né? No direito penal estaria facilmente resolvido. É só você simplesmente dizer que não existe analogia em malam partem, presunção contra o réu e vai. Mas veja o tamanho da dificuldade. No final das contas, talvez você nunca consiga demonstrar uma conta identificada e uma conta autêntica. E ainda bem que o Fernando Pessoa não existe hoje em dia, né? Senão como é que ele ia trabalhar com os pseudônimos dele? A gente não teria Fernando Pessoa. Isso até me lembrou também, não precisa nem ser Mickey Mouse, agora que você tem aqueles bancos de dados faciais que não são pessoas que não existem, mas que são simplesmente impossível um cidadão comum, normal, perceber que aquele cidadão não existe. Não sei se você viu, já deve ter visto, né, aquelas bancos de dados de rostos de homens, mulheres, de crianças, de todas as idades, na verdade, que são gerados e estão disponíveis publicamente, né? Então, realmente, você tem razão. Eu posso até inventar um nome qualquer, sei lá, eu pego 3 sobrenomes aí, ou então pego um nome comum, alguém Silva, alguém Alves, né? Eu sou Alves é um nome comum, você põe qualquer coisa aí e bota uma foto lá, usa uma foto, claro, bancos de dados públicos, então você não pode nem discutir nem direitos autorais sobre isso. Ou pode discutir também, isso é um debate, e quem quer propagar fake news não está preocupado com direito autoral nenhum, com direito nenhum. E realmente, você tem razão, é um ponto bem complexo mesmo. E, de novo, a grande dificuldade, né, da gente poder regular o assunto é você traduzir em lei que seja efetiva, né, que tenha um mínimo de eficácia. E as chances de burlar são grandes. Se você tiver curiosidade, tem um site chamado 4devs.com.br. O número 4devs.com.br. E aí, quando você entra, do lado esquerdo aqui, você vem aqui, ó, gerador de certidão, gerador de CNH, gerador de conta bancária, gerador de CPF, gerador de currículo, gerador de PIS, gerador de Renavan, tem gerador de tudo. Dá para usar essas identidades. Aí lá você pode clicar e criar uma identidade inteira de um homem ou de uma mulher. Basta você dizer a idade que você quer, de onde ele veio, ele faz tudo para você. Ou seja,
a gente está, na verdade, criando um mercado que já estava sendo criado, né? Que é o mercado da anonimização. Agora você vai criar um mercado da conta inautêntica permitida. É verdade. É verdade. E você tem toda a razão. Porque, de novo, quando o intuito é de causar o mal, então a criatividade não tem limite. É simplesmente É. isso, né? Essa que é a dificuldade. Talvez o que a Câmara tem que fazer agora, Spencer, é realmente um pente fino mesmo. Eu não sei se a pressa vai dificultar esse pente fino, mas talvez agora que o debate foi muito pesado no Senado, foi muito profundo, a Câmara talvez tenha a oportunidade de fazer esse pente fino mesmo, com Sem dúvida. tecnicidade, né? Tentar retirar. Porque, claro, por mais que todos nós tenhamos de alguma maneira colaborado com essa discussão, mas foi tudo muito rápido, a pressão muito grande e está sujeito a falhas de toda a ordem, né? Então, talvez os apontamentos que eu estava colocando são pertinentes para ajudar a limpar um pouco essa questão, já que aparentemente existe um intuito de aprovar o projeto, que se busque esse intuito com uma eficácia um pouco maior, né? Eu sempre Claro disse para que você, né? A gente sempre fala que o ideal seria que a gente conseguisse compor uma legislação que funcionasse, né? Para o direito informático. É que não está funcionando. No direito penal nenhuma funcionou. Essa daí me parece que tem muitos pontos. Aí eu queria até perguntar para você o que você acha. Artigo 6º, parágrafo 1º. O sexto vai falar assim: com o objetivo de proteger a liberdade de expressão, o acesso à informação e fomentar o livre fluxo de ideias na internet, as redes sociais e os serviços de mensageria privada, no âmbito e nos limites técnicos de seus serviços, deverão adotar medidas para. E aí aparece lá o que deve ser adotado. Mas aí o parágrafo 1º me assusta um pouquinho, porque ele diz assim: as vedações, essas do caput, não implicarão restrição à manifestação artística, de conteúdo satírico, vou pular de propósito, artística, de conteúdo satírico, religioso, político, ficcional, forma de manifestação cultural. E aí eu tenho uma expressão que me assusta. As vedações não implicarão restrição à manifestação intelectual. O que não é manifestação intelectual? é uma boa pergunta, viu? É uma boa pergunta. Na verdade, eu acho até que esse tipo de disposição, de novo, nós estamos legislando, né? Então, estamos legislando. Se você for buscar aplicabilidade, a concretização dessa norma para o fato social, você vai ter que interpretar cada elemento desse. Você acabou de fazer uma interpretação. O que não é manifestação intelectual? Realmente, fica complicado. Por outro lado, o que é manifestação artística? Esse é um debate, para mim, muito curioso, porque a gente tem essa mesma disposição, essa mesma palavra na LGPD, para fins regulatórios, e vai ser difícil você dizer o que é uma manifestação artística, uma manifestação de conteúdo ficcional. E aí já entra até um ponto interessante, porque fake news pode ser 100% ficcional, né? Então, começa realmente uma dificuldade para aplicar. Talvez o maior problema desse projeto não sejam nem as tentativas de regulação, seja a possível forma de concretização dessa norma. Ou seja, eu fico imaginando um juiz, não só um juiz, porque como a norma prevê a aplicação de sanção administrativa, vai ter um órgão administrativo, alguém, porque não foi definido no texto, mas vai ter um órgão administrativo que vai aplicar isso antes do juiz. E como é que vai se dar essa hermenêutica, né? Como é que vai se dar essa interpretação? Isso é muito complexo, é muito subjetivo. Até porque são valores humanos que mudam com o tempo, né? O que é arte hoje, o que era arte 50 anos atrás, o que era arte no início do século passado. E lá vem ativismo judicial, né? Sim, exatamente. Ainda tem isso também, tá? Ainda tem isso também. Então, nós temos esses riscos também. E, de novo, o grande problema aí é que isso volta, né? Lei é bumerangue, né? A gente tem que lembrar que lei é bumerangue. Isso vai e volta, né? Isso pode afetar todos nós, não afeta só aqueles que estão hoje nos agredindo, mas ele vai afetar também aqueles que... pode nos afetar. Pode nos afetar. Esse é o maior problema dessa legislação. Por isso que eu acho que é interessante fazer um pente fino mesmo, para tentar dimensionar, talvez voltar àquela proposta de mínima intervenção, né, que a gente chegou a apresentar lá para o senador Eduardo Gomes, e tentar recuperar essa visão um pouco menos
digamos assim, subjetiva, para evitar, porque, afinal de contas, vai ser o juiz que vai decidir isso em última instância. É. Então, enfim, estamos aí tendo um problema grave lá no Supremo com o inquérito das fake news. Então, de novo, você fica dando muito poder para juiz, depois não reclama, né? Não pode Exatamente. reclamar depois. Aliás, é um dos pontos que eu critiquei lá com o senador, com essa questão de jogar para o judiciário as punibilidades da lei, né? Então, em alguns, claro, tem situações que o judiciário deva fazer isso mesmo, penalmente, né? Quem aplica a sanção é o judiciário, a improbidade administrativa é o judiciário, eleitoralmente falando também é o judiciário que aplica, mas isso não pode ser recorrente, tem que ser excepcionalmente, entendeu? É. E aqui a gente está atribuindo mais um poder, e de novo, a gente falou no começo, né? Vai ver como é que o judiciário trata essas questões. Quanto tempo você fica para processar alguém? Tem história de fake news das eleições, de 2 eleições atrás, que até hoje não foram resolvidas na justiça. Então, enfim, não é uma solução muito fácil, né? Hoje eu li que Parece fácil do ponto de vista contextual, né? É isso mesmo. Hoje eu li que a UOL, não UOL nada, foi 3 ou 4, acho que é o McDonald's, o Burger King e mais uma outra loja grande foram condenados pela justiça, não sei, acho que foi de São Paulo, por conta de práticas fraudulentas da Black Friday do ano passado. Olha aí. Essa é a velocidade que a gente vai ter que esperar de uma coisa que morre semana que vem, né? A grande coisa da desinformação que falou rápido, paguem R$ 150 para ter acesso à vacina do Covid. Isso funcionou durante 10 dias. 10 dias depois, aquele cara já arrancou R$ 150 de 200 mil pessoas e ele desaparece. Não dá para você esperar até outubro, de outubro até julho. Tem que ser mais eficiente se quiser ter alguma eficiência. E falando em eficiência, eu achei aqui outra que me pareceu bem interessante de perguntar para o professor. O Ronaldo Lemos, na semana passada, lá naquele movimento M133, ele fez uma live com outras pessoas falando sobre a lei. E uma coisa que ele falou, que ele falava com muita frequência, com muita constância, ele falava assim, é uma lei que chove no molhado, que fala várias coisas que não precisaria falar. E aí hoje eu fiz uma leitura pensando nisso que ele falou, e eu encontrei, por exemplo, o parágrafo 3º do artigo 6º que fala assim, os provedores de redes sociais e serviços, blá, blá, devem desenvolver procedimentos contínuos para melhorar sua capacidade técnica para a consecução das obrigações estabelecidas nesse artigo. Isso é completamente desnecessário na legislação. Se você estabelece uma obrigação, é claro que a empresa particular vai ter que buscar resolver isso da melhor forma possível, senão ele está descumprindo a legislação. Então, não seria necessário você dizer que eles têm que fazer procedimentos contínuos de melhoria, porque eles sabem que têm que fazer procedimentos contínuos, porque senão eles descumprem a legislação. Então, esse foi um que eu encontrei que parece interessante. O parágrafo 4º também. Fale, professor, desculpa. Desculpa, vale até a pena usar essa sua crítica, porque o próprio artigo 6º, ao invés dele vedar diretamente a conduta ou o elemento que ele quer impugnar aqui, ele diz que é vedado, ele diz que, na verdade, o provedor tem que adotar medidas para vedar o funcionamento. E, no fundo, não é o provedor que tem que vedar nada. Ou é a lei que autoriza, ou ela não autoriza que aquilo exista. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque você está colocando, na verdade, não é que é proibido, né? Você vai falar, é proibido o funcionamento de contas inautênticas. Olha, dá para questionar isso aí, porque a lei fala o quê? A lei cria uma obrigação positiva de exercer uma atividade proibitiva. É uma coisa meio curiosa. Ela fala, você deve proibir. Ela não fala, é proibido. Exatamente. Fala, você deve proibir. Então, assim, fica muito curioso isso. Eu fico imaginando, olha, eu sempre penso como advogado de defesa, sabe? Eu fico imaginando assim, vai ser um festival de questionamentos aqui para você sair dessas questões, porque o advogado de defesa tem muito esse papel, né? Esse papel de tentar encontrar as falhas legislativas ou buscar interpretações criativas para dar solução para o problema do seu cliente que está sendo acusado de alguma coisa. E eu realmente acho que o ideal aqui não era obrigar a proibir, mas sim proibir pura e simplesmente, que é o que o colega está falando aí. No fundo, não precisa criar a disposição, porque ou se cria um núcleo objetivo, olha, há uma obrigação, as empresas têm de ter, ponto. Ou então, enfim,
que é a ideia do governo interferindo no particular. Porque, é claro, todo mundo sabe, ninguém é inocente de achar que o serviço de mensagem privada ou o serviço de rede social é um serviço público. A gente está utilizando um serviço que é um serviço estrangeiro, que é conferido por uma empresa privada. Então, o que essa legislação acaba fazendo? Ela acaba determinando como você vai gerir a sua empresa. Mas o governo não pode fazer isso diante de um princípio constitucional de livre iniciativa, de liberdade econômica. Então, toda vez que a legislação vem impor, penso eu, para um particular uma obrigação específica de procedimento, parece que estão entrando na minha casa e estão decidindo como é que a minha cadeira vai ficar do lado da minha mesa. Não. Cria uma regra geral e eu decido como essa regra geral vai aplicar, que eu acho que é o que o professor está falando, não é isso? É basicamente isso, enfim. O que não dá é para você ser tão subjetivo, porque isso confunde até a própria sociedade. Eu fico imaginando, eu como advogado empresarial, o que eu vou orientar para um aplicativo uma empresa que quer apresentar uma solução aqui no Brasil? Eu falei, olha, vamos criar mecanismo. Bom, primeiro, que mecanismos, né? Não sei que mecanismo. Afinal de contas, é vedado ou não é vedado o funcionamento? Me parece que a intenção é essa. Mas, de novo, se você for buscar toda hora que você for interpretar a lei, buscar a intenção do legislador, a gente tem sempre que lembrar que essa intenção ela vai sendo esquecida ao longo do tempo, né? A lei não é um produto de prateleira que você coloca lá e fica daquele jeito eternamente. Não, o povo vai ficar botando a mão, pegando, devolvendo, leva, vende, aluga, volta. Então, isso vai mudando. Não dá para você aplicar dessa forma. Eu acho muito complicado. Eu preferiria uma linguagem mais simples. Proibido e ponto. Ou então, deve fazer isso e ponto. E aí, estabelece as condições para que isso seja feito ou que isso não seja feito. Mas você seja objetivo, simples, claro, e facilita até para o cumprimento da lei. Vamos lembrar que o objetivo da nossa crítica é para o cumprimento e a eficácia da lei. Né? Porque no final das contas, nós advogados, nos beneficiamos com legislações mal feitas, porque isso se vira um novo produto no nosso escritório. Para mim, quando surge uma lei mal feita, eu olho e falo, puxa, que bom. Agora eu tenho um monte de subterfúgios para usar uma lei mal feita para descumprir essa lei, porque é mal feita, né? O raciocínio seria o que nós buscamos entre nós dois, né? E imagino que toda essa nossa academia de direito informático é a construção de uma legislação que seja uma evolução para a sociedade, né? Esse raciocínio, agora eu vou só adiantar algumas coisas, daqui a pouco, por incrível que pareça, já passou 1h10 do nosso webinar. Outras duas coisas que eu queria trazer aqui para a gente conversar. No parágrafo 5º do artigo 6º fala de uma coisa que me surpreendeu, não sei se eu não tinha lido isso até ontem, mas eu li hoje e isso me surpreendeu um pouquinho, que é o seguinte: os provedores desenvolverão políticas de uso que limitem o número de contas controladas pelo mesmo usuário. E eu joguei aqui nas minhas redes de pessoas que trabalham com direito digital para saber quantas pessoas, existem aqueles administradores de redes sociais alheias, né? E eu perguntei para um deles, quantas redes você administra? E ele me respondeu, 170 web influencers. A gente administra 170 contas. Para mim seria impossível, eu sou incapaz de participar com essa quantidade de contas. Eu não consigo administrar as minhas 5. Mas existem pessoas que têm a profissão delas em administração e controle de contas. Será que o parágrafo 5º, não, ao criar uma restrição de número de contas para o mesmo usuário, ela não está sendo também inconstitucional em relação à própria questão trabalhista? Liberdade de mercado, liberdade de emprego, liberdade... Você está prejudicando uma função. Isso. E essa legislação, esse questionamento, eu acho que ele se aplica ao projeto quase como um todo. Porque, de novo, uma das nossas sugestões, no texto que nós propusemos, era focar na conduta do usuário, né? Aquele que efetivamente propaga a fake news, e não focar na intervenção na atividade das plataformas. Exato. Porque elas são meio, né? Elas são instrumento. Claro que elas têm responsabilidade, têm que assumir essa responsabilidade, mas, de novo, depende muito dessa visão. Eu concordo contigo, Spencer, quando você questiona ofensas aí a direitos e liberdades econômicas, né? Da livre iniciativa. Realmente, é uma intervenção muito brutal. Boa parte disso que está aqui, inclusive, o próprio mercado já está se regulando, né? Esses administradores, eles são combatidos de tempos em tempos pelas plataformas.
Todo mundo que lida com marketing digital, já tive cliente também que teve problema disso. Colocou lá um administrador na conta, daqui a pouco a conta foi bloqueada. E aí lá vamos nós tentar resolver o problema dela, mas ela burlou o termo de uso que foi estabelecido para ela. Então, tem muito disso também. Agora, quando você coloca em legislação, de novo, a gente está focando plataformas com um número substancial de usuários. Mas isso não quer dizer que são empresas grandes. Tá? Não quer dizer que são empresas grandes. Um bom aplicativo de internet que é lançado, ele é lançado com um time minúsculo de desenvolvedores e de funcionários ali, talvez 3, 4, 5. E rapidamente ganha corpo. Um aplicativozinho qualquer que é lançado, que cai na boca do povo, consegue 2 milhões de usuários assim, em uma semana. Isso não é algo impossível de acontecer. Mas, Fabrício, quem que é mais prejudicial? O aplicativo que junta 2 milhões de usuários, ou, vou chutar um nome aqui de um web influencer que eu peguei aqui, que tem 42 milhões de seguidores. Se esse cara falar uma fake news, ele mesmo, verdadeiro, não um inautêntico, ele fala assim, nossa, minha mãe falou que manga com leite mata. Esse cara tá na lei ou não tá na lei? O foco dele foi a plataforma, né? Como você falou, a versão final que foi aprovada, ela tem um foco na plataforma. Então, de novo, é o problema que nós estamos falando. Você está, aquela história, está cortando as folhas para resolver o problema, mas não está indo na raiz do problema, né? Houve um deslocamento de energia legislativa para regular a atividade econômica, praticamente. Não para regular a atividade humana, que realmente pode ser a grande responsável por tudo isso. E, no fundo, a gente sabe que, olha, toda essa maracutaia que o pessoal faz, eu fico vendo aquelas fotos cheias de celular, criando não sei quantas contas, aquelas fazendas, né? As fazendas de fake news. O que é aquilo? Aquilo aí não é a plataforma. Inclusive, se a plataforma descobre, se ela tem noção do que aquilo está acontecendo, ela bane, ela apaga as contas. Só que tem um princípio muito interessante que rege a internet como um todo, que ela é fortemente baseada na boa-fé. Isso de todos os lados, tanto do lado do desenvolvedor. Eu lembro que antigamente, até uma coisa interessante, a forma como se monetizava antes, né? No início, na era pré-internet, inclusive. Você tinha aquele shareware, o freeware, os freemiums, né? O que era aquilo? Aquilo eram desenvolvedores que confiavam muito nas pessoas, que elas iriam gostar do seu aplicativo e iriam fazer uma doação. Até hoje você encontra esses dinossauros aí, desse pensamento glorioso de antigamente, pessoas que acreditam que você vai pagar por um software que tem plena funcionalidade, doando, né? Eu já fiz isso várias vezes, eu realmente tenho essa convicção, mas assim, eu já sou um dinossauro, né? Não vou nem falar a minha idade aqui, porque hoje em dia a gente já vincula logo. Mas, no fundo, essa visão lúdica, né, que a internet tem muito, ela se baseia até na própria funcionalidade. Quando você cria um cadastro, como é que você preenche? Autodeclaração. É por isso que tem tanta conta falsa, porque você simplesmente preenche, e as coisas vão funcionando com aquilo que você lançou. Eu criei um perfil falso para stalkear minha ex, por exemplo. Então, para stalkear minha namorada, minha mulher, sei lá. E você cria lá a conta e fica stalkeando as pessoas. E as plataformas, elas não desenvolvem soluções tão agressivas porque elas também acreditam que a sociedade precisa criar o seu nível mínimo de tolerância a essas condutas. E se toda vez vier uma intervenção de cima para baixo, no fundo, quem vai ser prejudicado somos nós. Tudo bem, você vai acabar com fake news? Talvez acabe com fake news, mas você acaba com um monte de coisa junto, né? Então, todo mundo gosta. Hoje, um WhatsApp é um trem bom que só todo mundo adora usar o WhatsApp. E agora, com esse pagamento que estão querendo desenvolver aí, vai ficar mais interessante ainda, do ponto de vista comercial. Agora, tudo isso que nós estamos propondo tem impacto na iniciativa, na livre iniciativa, tem impacto econômico. Empresas, por exemplo, tem aplicações de serviços de mensageria, né, serviços de mensagens instantâneas, que pela obrigação de ter um representante no Brasil, vai fugir. Não vai funcionar mais aqui. Vai fazer que nem
Que nem o Google que jogou lá o data center dele lá para o Chile, né? E uma coisa interessante, assim, antes de voltar para a lei, só porque eu acho que isso é extremamente importante, nós vamos cair faz muitos anos que eu estudo essa área, não sei se as pessoas já me conhecem, eu já escrevo na área de direito informático há quase 20 anos, e faz quase 20 anos que eu falo algumas coisas básicas. Por exemplo, IP não é indício de autoria, é um pré-indício de autoria. IP não identifica pessoa, IP identifica máquina. Então, se você pensar em combate à desinformação, se a forma como você vai chegar naquela pessoa vai ser, por exemplo, através de IP, você não vai chegar naquela pessoa. A gente mascara IP, a gente falsifica IP, a gente utiliza redes privadas, né, Virtual Private Networks, para falsificar, para mascarar IP. Você tem outro problema que vem por trás dessa lei, que o direito penal já não conseguiu resolver, e nós estamos batendo constantemente nisso em muitos artigos já escritos, que é você chegar na pessoa que praticou o ato. Porque imagine que a gente chegue à conclusão que Fabrício ele tem lá um mecanismo específico que propaga desinformação prejudicial, faz de conta que encaixa lá na conta inautêntica, seja lá o que for. A gente identifica o IP da máquina em que saíram as práticas ou a conta da qual partiu o ilícito de desinformação e conclui que é o IP da sua máquina. Aí quando eu chego na sua casa, for ver a sua máquina, a conclusão que eu chego é que você tem, por exemplo, o seu roteador aberto, sem senha. E que, na verdade, talvez o seu vizinho estivesse usando o seu acesso à internet, por mais que exista o IPv6, tá? Eu não tô negando que existe, mas a polícia mal entende o que é isso. Estou falando em geral. A investigação mal entende o que é isso. Então, você identifica o IP, vai ver Fabrício é o cara que está propagando desinformação. Quando você vai ver seu vizinho de cima, seu vizinho de baixo, você vai começar a criar redes, colocando no nome de laranjas os acessos às redes sociais, e pessoas que vão fazer o ato verdadeiro vão utilizar o seu IP, vão mascarar, se mascarar atrás de um número que, na verdade, não representa o número da pessoa que está praticando a desinformação, e vão sair incólumes, né, do mesmo jeito, vão sair impunes do mesmo jeito. A quantidade de formas que tem de você escapar de ser responsabilizado ainda é muito grande. Por isso é a tentativa de colocar a sua identificação, inclusive seus documentos civis de identidade, mas isso aí é totalmente ineficiente. E tem uma outra coisa, até aproveitando o gancho que você está colocando, eu vi que tem uma pergunta muito interessante aqui, que eu acho que dialoga um pouco com isso, de quem seria a competência para julgar as fake news. Esse é um ponto muito interessante desse projeto, porque ele cria uma série de regras realmente, né? São regras de cunho de natureza material, né? São obrigações para as plataformas cumprirem. Tem um microsistema de sanções, né? Um sistema sancionador, não define com clareza quem tem a competência para exercer esse poder de polícia que está sendo colocado aí, ele apenas cria Nós sanções. definimos. Como? Nós Sim, definimos no sim. nosso. Sim. Então, você tem uma dificuldade aqui adicional. E outra, para além da questão sancionadora aí que esse projeto apresenta, tem um outro ponto também. O usuário prejudicado, né? Ele vai se submeter às regras processuais tradicionais, que vão questionar todas as condições da ação. Todas. Inclusive, Ou seja, a sua própria legitimidade. Exato. Então, você vai ter competência jurisdicional, que juiz que é? Me parece, pelo teor aqui, a menos que sejam personalidades públicas aí, federais, por exemplo, mas isso aqui vai ser justiça comum estadual em 99% aqui, parece. E lá vem bobagem, né? Porque aí você nessas situações que você vai ter inúmeras interpretações diferentes. Exato. Juizado, talvez, também. Parece que vai ser preferencial aqui, juizado especial civil. Pode ser, não tem um limite. Agora, e esse artigo 10, hein? O que é esse prazo de 3 meses? Pois O que é esse rastreamento que eles apontam? Esse foi um dos pontos mais criticados do projeto, realmente. E ficou muito claro para a gente ali no Senado que era uma intenção mesmo dos parlamentares. Eles realmente queriam, efetivamente, essa disposição, essa regulação. E, claro, houve muitas críticas até em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, e eu acho que são críticas bem razoáveis, porque, veja, no fundo, o que o projeto... E teve até críticas de ordem tecnológica, mesmo, técnico-tecnológicas, né? Eu recebi vários apontamentos sobre a inviabilidade dessa proposta, sobre a perspectiva da criptografia ponta a ponta.
Isso foi rebatido pelo relator, foi rebatido por vários parlamentares, alguns assessores, mas muitos especialistas continuam insistindo que isso afeta a criptografia ponta a ponta e afeta até o próprio modelo de prestação de serviço do aplicativo. Então, vai ser mais um elemento para você acabar tirando aplicações com esse nível de segurança do Brasil. Então, enfim. Mas esse é um problema realmente, porque o artigo 10, para quem não está familiarizado, ele fala do dever de guarda dos registros dessas mensagens encaminhadas, né? Claro, não é qualquer mensagem, são mensagens que ele define como mensagens de encaminhamento em massa. Então, a princípio, né, se você encaminha uma mensagem para até 5 pessoas, você não tem que se preocupar com essa legislação. Sua mensagem não vai ser efetivamente armazenada. Mas se você tem o interesse de encaminhar para mais de 5 usuários, e aí sim, mas mesmo se você encaminhar para mais de 5 usuários, você ainda tem um aspecto temporal, um intervalo de 15 dias para você ponderar como é que é esse encaminhamento em massa. Então, isso gera um problema realmente, Spencer, por vários aspectos. Eu lembro na discussão do Marco Civil da Internet, já houve muita crítica dos próprios provedores de aplicação pela obrigação legal que estava sendo colocada de reter os registros de acesso às aplicações. Eles criticaram que isso tem um custo. E, de fato, tem. É um custo de armazenamento, mas não é só um custo de armazenamento. Existe um custo relacionado ao risco regulatório, porque quando você é obrigado a guardar informações, você tem que zelar por elas. A custódia é sua, ainda que você esteja cumprindo a lei. Mas o dever de custódia e de zelar é seu. Guarda, e aí trouxeram a questão da LGPD para cá, por quê? A LGPD ela é baseada em princípios, como a gente falou, e um deles é esse princípio de minimização dos dados. Então, você usa os dados somente o mínimo necessário. Só que vem uma legislação e diz que você tem que coletar mais dados do que aqueles que você precisaria para processar aquele serviço para o indivíduo. Então, a lei ela navega contra a minimização de dados, dizendo o seguinte: armazene. E aí, por exemplo, se você mira um provedor de grande alcance, como um WhatsApp da vida, o WhatsApp tem 2 bilhões de usuários, né? No Brasil, talvez centenas de milhões, eu não sei bem quantos usuários tem no Brasil. Mas você imagina o que significa em termos de armazenamento de informação por 3 meses, né? Você reter esses dados por obrigação legal. Isso é muito custoso, claro, tem um custo econômico, e a lei, de novo, ela cria a gratuidade da passagem, mas não fala quem vai pagar por essa passagem. Então, você é o dono do ônibus, você tem que dar um assento lá para alguém, mas ninguém fala de onde é o custo desse assento que vai bancar. Aqui é basicamente a mesma coisa. E os termos de serviço do WhatsApp, eles dizem que o WhatsApp vai guardar mensagens pelo prazo de até 6 dias, caso eles não consigam enviar e entregar a mensagem. Então, eles guardam 6 dias. Aí, depois dos 6 dias, eles descartam a mensagem porque não conseguiram atingir a finalidade de entrega. Quer dizer que você vai mudar de 6 para 3 meses, né? É interessante, isso é um custo bem relevante. E aí o interessante, eu achei muito confuso esse parágrafo primeiro. Considera-se encaminhamento em massa o envio de uma mensagem por mais de 5 usuários. Está até errada a redação. O encaminhamento de massa, envio de uma mesma mensagem por mais de 5 usuários em intervalo de até 15 dias, não tem marco temporal. Eu não entendi. Não consegui entender, não me pareceu lógico. Isso são dificuldades mesmo, viu? E de novo, sempre coloca essas obrigações, fala que os acessos dos registros somente poderão ocorrer com o objetivo de responsabilização pelo encaminhamento de massa de conteúdo ilícito. Mas tem uma série de questões aqui. Como é que você considera um conteúdo ilícito? Isso já é uma dificuldade inerente ao debate de fake news. Antes do devido processo. Exato, antes do devido processo, exatamente. Então você já vai ter imagina, enfim, como é que você vai resolver isso? Essa que é a questão. Como é que o juiz vai considerar, enfim, se isso é ilícito ou não, num julgamento preliminar, né? Muito estranho, muito estranho. A ilicitude não está prevista, né? Não dá para entender. Olha o que me ocorreu agora enquanto você falava. Eu não sei essa resposta. Estou jogando para você porque você é especialista em lei geral. Em lei geral, em proteção de dados.
Se eu tenho um dado hoje com você e eu peço a eliminação do dado, a remoção desse meu dado pessoal que está com você, quanto tempo tem a empresa para remover esse dado? Existe esse raciocínio já? Pois é, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela cria essa obrigação. Ela não define o prazo para atendimento dessas questões, vai ser regulamentado ainda, mas vai haver um prazo para atender esses pleitos todos. E a própria lei estabelece exceções a esse dever de apagar os dados. Está no 16. Algumas dessas exceções são previsões baseadas na legislação, mas não deixa de ser uma dificuldade para você avaliar, porque nós temos aqui uma legislação que está sendo construída de novo, em franca colisão com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então você vai, de novo, as empresas estão querendo se livrar do dado, mas não vão poder porque a lei, outra lei, está determinando a retenção dessa informação. Então, mas olha a minha armadilha dessa pergunta. No direito penal, você tem figuras como, por exemplo, o arrependimento posterior. Veja o que é possível ser feito. Veio na minha mente agora. Eu disparo uma fake news, eu, Spencer, ou muitas pessoas, nós vamos criar uma estratégia, vamos juntar 100 pessoas. Começa comigo. Eu disparo uma desinformação prejudicial. No dia seguinte em que eu disparo essa informação prejudicial, eu peço a remoção do meu conteúdo. Como se fosse um arrependimento meu por um erro que eu fiz, que foi divulgar uma desinformação. No dia seguinte, porque a gente combinou, você dispara a mesma fake news, a mesma desinformação, ou outra desinformação que prejudica de outra forma o nosso concorrente, o nosso rival, nosso candidato da oposição. E 2 dias depois você pede a remoção do conteúdo como se fosse um arrependimento também. E a gente faz isso numa sucessão de pessoas. Eu consigo, do mesmo jeito, propagar a desinformação. Sim. Eventualmente, eu consigo retirar o meu conteúdo que serviria de base para uma eventual condenação ou uma eventual punição, sanção pela propagação. E ainda consigo, se você tivesse uma circunstância penal, ainda consigo usar uma causa de redução de pena. Interessante. Acabou de me surgir. De novo, virão outras aí, ideias mais pela frente. São só as primeiras aqui que a gente está debatendo. E realmente, e tem um outro ponto também. A lei ela fala do acesso a esse conteúdo, né, esses metadados, mas no âmbito de investigação criminal. Mas e se não for crime? Ou até para definir efetivamente a conduta como uma conduta sujeita a esse tipo de materialidade, como é que você conduz isso, entendeu? É muito difícil, é muito complexo. De novo, são questões de ordem prática, que tem um fundamento jurídico, naturalmente, mas que vão gerar um debate assim. Isso aqui vai dar, rapaz, o que isso aqui vai dar de artigo doutrinário não vai ser brincadeira, viu? Bom, deixa eu falar uma coisa importante. A gente está chegando no final da 1h30 que a gente combinou. A gente tem aqui muitas perguntas, o pessoal está extremamente interessado. Eu queria, inclusive, agradecer a presença. Nós estamos em 78 participantes. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, um a um. Muito obrigado pelo interesse. Tem muitas perguntas muito interessantes. Eu vou fazer mais uma provocação aqui para a gente terminar, professor. E na sequência, o que eu vou sugerir é que as pessoas encaminhem para as nossas redes sociais essas perguntas para que a gente responda. E, eventualmente, daqui 30 dias, professor, a gente poderia fazer um novo encontro para falar um pouco mais sobre essas reflexões. Vamos ver quais foram os raciocínios. A gente não chegou nem no 1/5 do que tinha para ser falado aqui. Eu sugiro um novo evento, talvez com outras pessoas, trazer uma terceira pessoa para conversar com a gente, para trazer outros aspectos, talvez. Convido já todos, se vocês tiverem interesse, que a gente faça nesse sentido. Eu acho que seria muito proveitoso, muito interessante. Os jornais já estão procurando a gente para falar sobre incompatibilidades. Vai ter muita coisa sendo trazida para a gente trazer para o debate aqui dentro da Casa da Advocacia. Excelente, então, eu acho que a gente precisa mais. A gente falou e não chegou nem perto do que tinha para conversar. Eu queria só fazer, então, mais uma provocação.
Peço desculpa para as pessoas por não termos conseguido responder todas as perguntas, mas a conversa é muito interessante, tem muita coisa para falar. O professor Fabrício é muito culto, muito cheio de coisas para nos apresentar lá da particularidade do trabalho dele no próprio Senado. Então, eu convido a todos para a gente refazer esse evento, caso vocês achem que vale a pena a gente fazer um segundo encontro. E vou provocar aqui, diante da quantidade de perguntas sobre o tema, eu vou provocar o professor perguntando sobre os procedimentos de moderação. Né? O artigo 12 fala dos procedimentos de moderação. Uma principal pergunta que eu gostaria de fazer é: quem faz a moderação? Como essa moderação é feita? Criticaram muito a criação de um mini código de processo civil para trabalhar dessa moderação. Então, na sua opinião, o que o professor tem a falar desses procedimentos de moderação e se o professor acha que esses procedimentos têm uma utilidade ou eles desequilibram o balanço da liberdade da internet, permitindo que esses procedimentos de moderação particulares criem uma espécie de censura. E fico nessa como uma pergunta derradeira do nosso encontro. Esse é um outro artigo. Eu acho que o artigo 10 e o artigo 12 são os artigos mais sensíveis desse projeto de lei, foram os mais combatidos, né? Acho que houve uma quase unanimidade entre os indivíduos e associações e entidades que foram lá ao Congresso para bater nesse ponto específico. Mas, de fato, não há muita clareza sobre isso. Eu entendo, pela redação do texto, que a moderação terá de ser resolvida pela plataforma, então deverá ser criado um canal para que a denúncia seja submetida para o provedor avaliar. Caiu aquela discussão dos verificadores independentes de fato, né? Então você não tem mais um terceiro participando desse debate, é só a mesma plataforma que vai definir isso. Agora, isso tem seus riscos também, naturalmente, porque como a plataforma também está sujeita à punibilidade, em função do sistema de sanção que foi lançado no projeto, e como ela pode responder também judicialmente por isso, é toda aquela velha história que a gente está acostumado a ouvir no Marco Civil da Internet, a tal da censura prévia. Né? O que é a censura prévia? A plataforma, para evitar responsabilidade própria, para evitar riscos a si mesma e ao seu negócio, ela vai ser cada vez mais sensível aos pedidos de remoção de conteúdo. Então, o grande risco que se corre quando você efetivamente transfere para a plataforma todo esse risco e também a decisão sobre o que é o que não é fake news, é de você, digamos assim, privatizar a discussão sobre a verdade. Esse é que é o fato. A plataforma que ela vai entender. Nós vimos o que aconteceu agora com o Bolsonaro, teve o tweet removido, o Trump também está tendo o tweet removido. E olha, diga, quer queira, quer não, o fato da plataforma fazer isso é realmente muito complicado. Eu acho que se o Bolsonaro divulgou fake news, ele é um presidente da República, é uma autoridade pública, ele tem responsabilidade sobre isso. Mas a plataforma exercer isso de uma forma privada, né? Ou seja, ela foi lá, ela por conta própria foi lá e apagou, é muito agressivo, é muito delicado, porque, bom, primeiro, as pessoas erram e as empresas também, né? Elas são formadas por pessoas, elas cometem erros, então, de novo, você vai acabar levando as plataformas a tomar essas medidas. É engraçado, né, Fabrício? Só para te interromper rapidinho, eu já fiz comentários dentro de perfis de pessoas, por exemplo, pessoas que falam sobre o direito penal informático. Eu já fiz comentários no sentido de, olha, não utilize a expressão roubo de dados porque não existe, tentando, né, como qualquer professor, tentando que a pessoa corrija as nomenclaturas. E a pessoa foi lá e apagou o meu comentário. Então, para evitar que as pessoas vissem que ela cometeu um erro, ou sei lá, que houve alguém que fez uma crítica, a pessoa foi lá e apagou o meu comentário. Isso já aconteceu algumas vezes. Isso é tão desagradável, né? Você se sente tão violentado quando alguém apaga um comentário seu que você, na verdade, está certo naquilo. Mas essas são coisas que são difíceis de engolir, né? E aí você vai ter uma empresa que vai poder fazer isso livremente com base nisso. Você tem razão. Esses dias eu fiz um comentário no perfil de uma amiga, uma conhecida, na verdade, que também lida com proteção de dados.
Eu fiz um comentário muito tranquilo, no sentido de, olha, olha que legal o que você fez, inclusive teve aquele fato que aconteceu tempos atrás, mas talvez pelo fato de eu ter chamado a atenção dela para algo que ela não informou na publicação, ela foi lá e apagou o meu comentário. E eu lembro que eu tinha feito esse comentário à noite, pouco antes de dormir, aí fui dormir, no dia seguinte eu fui lá, apareceu de novo o post na minha timeline, lá no meu feed, eu fui olhar meu comentário, cadê meu comentário? Rapaz, aquilo me gerou um constrangimento, assim, falei, será? Porque eu primeiro pensei, será que eu fui babaca, né? Será que eu fui indelicado? Será que eu pisei na bola? Porque por que ela apagou um comentário tão bobo desse? Mas realmente a gente se sente. Agora, imagina se você é um influenciador, né, como o presidente é de fato, e você tem uma opinião sua censurada, sem direito à contestação. A gente tem que lembrar que toda essa discussão sobre essa moderação veio para atribuir esse sistema recursal processual que estão criando aí de contestar. E isso é muito complicado realmente. De novo, se burocratizar demais, ninguém usa, né? Ninguém vai usar. Então, enfim, por outro lado, se você não burocratizar, talvez criar uma solução mais simplificada. No fundo, eu acho que o ideal seria deixar as próprias plataformas oferecerem uma solução. Porque elas têm interesse na usabilidade do serviço, né? Então elas vão buscar algo que permita o consumo disso ainda, né? Muito bem. Eu gostei demais da nossa conversa. Eu gosto sempre de conversar com você. É sempre extremamente interessante. O pessoal participou um monte aqui na lateral. Temos 13 perguntas. Não dá para a gente jogar essas perguntas. E, de novo, vou pedir desculpas às pessoas que se dedicaram a fazer essas perguntas. Peço que vocês entrem em contato. Vamos jogar novamente, professora, as nossas redes sociais para que as pessoas tenham esse acesso. A gente vai tentar responder, se possível, as perguntas que foram feitas. Eu gostaria de sugerir que nós fizéssemos novos encontros, que a gente possa refletir um pouco sobre essa conversa. A gente vai aprendendo com as considerações, com as ideias. Vem umas loucuras aqui, a ideia de jogar uma fake news e apagar veio do nada, né? Essas são coisas que a gente precisa amadurecer na conversa, mas eu achei extremamente proveitoso, extremamente interessante. Eu queria agradecer a presença de todas as pessoas que estiveram com a gente até o final. Nós estamos ainda com 72 pessoas. Muito obrigado pelo tempo de vocês. É uma sexta-feira, não tem happy hour em muitos lugares, mas semana que vem já vai ter aqui em São Paulo para começar. A gente não sei se vai ter essa mesma quantidade de participantes, mas agradeço muito em nome da nossa comissão de Direito Digital. Agradeço especialmente ao Fabrício, meu amigo, professor, admirado, pelo tempo que dedicou. A gente está fazendo live toda hora, todo tempo, todo dia. Obrigado por ter aceito compartilhar um pouco do seu conhecimento comigo. Obrigado pelo convite, obrigado a todos e pela paciência, né? 1h30 de debate, até passou um pouquinho, mas realmente o assunto é muito pertinente, mostra o interesse de todos. Já estamos com um quórum alto até agora, né? Mesmo no finzinho do dia aí. Mas é isso, obrigado, Spencer, foi um prazer imenso estar aqui com você, uma oportunidade de estar dialogando aqui com esse nível de qualidade. E, bom, estamos aí. Espero que haja outras oportunidades também de promoção desse debate, com outros atores que nós temos que ouvir outras pessoas mesmo. Acho que a Comissão de Direito Digital merece realmente uma pluralidade também de palestrantes, de debatedores. Enfim, mas foi um prazer imenso estar aqui. Obrigado pelo tempo de vocês, pelo convite. E é isso, pessoal. Vamos agora refletir um pouco mais, porque o assunto ainda está na metade do caminho. É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado, Fabrício. Obrigado a todos. Boa noite, bom final de semana. Nos vemos na próxima. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço. Tchau.